Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, como você viu aqui no tema desse vídeo, seja a boca de Deus. E muitas das vezes a gente pensa que ser boca de Deus é simplesmente profetizar, mas não é apenas isso, mas tudo aquilo que Deus coloca no teu coração para você fazer, sabe? No sentido de, tipo, aquilo que você sabe que Deus te chamou para fazer. Faça. Direcionar você para fazer, você faça. Mas seja boca de Deus. Não importa, foi Deus que te entregou, vai lá e faz. Foi Deus que te mandou, vai lá e faz. Por quê? Porque no final das contas vamos prestar conta a Ele mesmo. Ah, mas eu não tenho oportunidade na minha igreja. Ei, mas quem disse que é só através da igreja que você congrega que você pode fazer aquilo que Deus ele tem te ordenado fazer? Deus ele pode te usar em qualquer lugar. É só você abrir a boca e ele vai usar você. E ele vai levar aquela mensagem a quem tem que levar. Ah, infelizmente, no meio cristão há muitas pessoas que deveriam ter compromisso com a palavra de Deus, mas não têm tido. E ao contrário disso, adulteram a palavra de Deus, substituindo a palavra de Deus por escândalos de famosos, fofocas, intrigas, indiretas, fábulas e outras carnalidades. E isso é muito ruim, porque quando nós substituímos a palavra de Deus por qualquer outra coisa que não é palavra de Deus, automaticamente a palavra que Deus precisava entregar para aquele povo agir dali por diante, simplesmente não chega até eles. Aquele alimento que Deus queria entregar não chega até eles. E a gente, sem a direção de Deus, a gente vai ficar de pé? Quem tem intimidade, sim, mas quem não tem, né, que só tá ali aprendendo a caminhar, o alimento que recebe é aquele que, quando vai na igreja, recebe, né, e nós precisamos reafirmar isso na nossa congregação, que é a palavra de Deus. Então, deve haver o alimento, que é a palavra de Deus, o alimento puro, verdadeiro, que é a palavra de Deus. Ah, até eu mesmo, se eu não vigiar, eu me torno assim, a falar coisas que não estão na Bíblia, que não são bíblicas, coisas que não são de Deus para a sua vida, para a minha vida, entendeu? Porque todos nós estamos sujeitos à queda, todos nós estamos sujeitos à queda. Todos nós erramos, todos nós falhamos. E se alguém disser, eu não peco, é mentiroso. A Bíblia diz que se alguém falar que não é, é mentiroso. Agora, uma coisa é a gente cometer um erro, outra coisa é a gente viver cometendo esse erro. Por isso que há pessoas que Deus levanta, tipo eu agora aqui, para te dizer, não permaneça, não adultere a palavra de Deus. Tenha compromisso com a palavra de Deus, sabe? Infelizmente, há muitas pessoas, e às vezes até pastores, que ao invés de subir no altar para pregar a palavra de Deus, fala de qualquer coisa. Às vezes é 10% a mensagem da palavra de Deus e 90% é qualquer outro assunto, às vezes a vida própria, ou fofoca, às vezes escândalo de famoso, indiretas e fábulas e coisas que não agregam em nada. E Deus não está interessado nisso. Deus, ele te confia uma palavra, ele quer que você entregue aquela palavra ali. Deus, ele quer que você tenha compromisso. Ah, mas eu tenho queixas, deixa na oração. Ah, mas eu tenho problemas, deixa na oração. Ah, mas eu tenho algo para resolver, vai lá e resolva depois, ou então resolva antes de subir. Mas o altar não é lugar de desabafo. Quantas das vezes eu quis falar alguma coisa que não era a palavra de Deus, só que temor a Deus ele me impede porque não, pera ainda. O altar não é lugar, e Deus já falou comigo uma vez, disse assim, Isabel, ao meu coração, não adultere a palavra de Deus. Passe o que você passar, não adultere a palavra de Deus. Não substitua aquele momento que você vai estar ali pregando, a oportunidade para você pregar. Não coloque outra coisa a não ser a minha palavra. Não adultere, porque existem pessoas que estão na igreja e precisam ouvir a palavra que eu entreguei. Não mude o roteiro, não mude para o que você quer pregar, não mude para o que você acha. Vá naquele sentido, naquela direção que eu te disser.
você vá, não altere. E assim eu ouvi, eu disse, é verdade, Deus, eu poderia usar essa oportunidade para tentar botar uma indireta para fulano, para ciclano, mas não. Antes que eu fizesse, Deus, ele falou no meu coração que não era desse jeito. A palavra é essa aqui. E eu fui lá e falei essa palavra aqui. Então é sobre isso. Mas eu não sei pregar. E agora, Isabel? Eu tô cometendo erros na pregação porque eu não sei pregar, eu não sei entregar o que Deus me mandou. Então agora você vai saber. Vamos lá. Primeira coisa, ore e peça a Deus direção. Vá orar, fale para Deus, Deus, eu não sei pregar. Deus, me dá direção. O que o Senhor quer falar com a igreja? Qual é o assunto que o Senhor quer falar com a igreja? Coloque no meu coração, me lembre, coloque na minha mente, me ajude. Quando for estudar, me mostre. Senhor, fale comigo, eu vou estudar aqui a palavra. Fale comigo qual é a palavra que o Senhor quer falar com a igreja. Segundo lugar, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a Bíblia e você vai começar a procurar a palavra que Deus quer falar com a igreja. Você pode ir estudando as palavras que Deus já falou com você. Se Deus tocar em você para você pregar alguma, você pode. Você pode folhear a Bíblia e estudar assuntos novos, e estudando tudo, até você encontrar a palavra que Deus vai confirmar o seu coração. Que Deus confirme com aquela direção da oração que você pediu. Você fala, não tem intimidade em oração com Deus, eu orei e não senti que Deus não falou nada. Então comece a procurar na palavra de Deus, sabe? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não vai ter nada da palavra de Deus que você fale e ela retorne vazia. Algum efeito ela vai fazer. A palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia. Então, sendo a palavra, tá na bênção. Então, vamos lá. Agora, é bom a gente escolher uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que a gente ora, porque vai exatamente na direção que Deus quer. Então, vamos lá. E estude até você encontrar a palavra que confirme a direção, que toque no profundo do seu coração, ou até mesmo que te encha de paz, de fervor do Espírito Santo, sabe? E ali Deus vai estar confirmando essa palavra com você. Terceira coisa, você escolheu a palavra, eu acho que é essa daqui. Então mastigue a palavra. Mas eu escolhi aqui esse versículo, então eu vou pregar o que eu quero em cima desse versículo. Não, esse versículo aí tem um capítulo inteiro, um contexto que você vai ler, você vai estudar e você vai entender o porquê que aquele versículo diz aquilo. Para você não interpretar da sua forma, mas da forma que realmente está escrito. Então você vai olhar todo o contexto do que quer dizer aquele versículo que você escolheu, que você sentiu que é de Deus para a igreja. Como eu já disse, né? A quarta coisa, ler o contexto para você entender. Quinta coisa, traga a aplicação, né, do que você leu para o nosso dia de hoje. No que você pode aplicar isso que você leu e estudou na palavra para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Então veja como você vai aplicar. Sexta coisa, revele à igreja a dependência de Cristo para segui-lo e obedecer a sua palavra. Ou seja, torne a sua palavra cristocêntrica. Ou seja, não tem como. A gente não consegue obedecer a Deus em nada sem Deus. A gente precisa, em primeiro lugar, ter caráter e fazer a escolha certa para obedecer. Mas a gente também precisa buscar em Deus força para que a gente continue com esse caráter. Força para a gente conseguir obedecê-lo. Então, sem Cristo, nada é possível. Nada é possível. Você pode ter escolhido, sei lá, a mensagem de Naamã. Mas você tem que revelar através dessa mensagem Cristo. Tem que revelar que é Cristo que muda o nosso caráter, é Cristo que olha o vento levando tudo. É Cristo que quebra o nosso orgulho, é Cristo que nos faz, ao invés de pessoas doentes, pessoas contaminadas, pessoas leprosas, pessoas novas, pessoas que nascem de novo, pessoas que têm um novo recomeço. É Cristo que faz essa transformação na nossa vida. Veja, a palavra era quem? Naamã. Mas no final a gente vai levar ao foco principal, que é Cristo. Sempre isso. E também se lembre. Agora você já aprendeu, né? Você já aprendeu como pregar. Então se lembre que tudo aquilo que Deus te entrega, Ele pedirá contas daquilo que te entregou. Deus me entregou uma palavra, mas eu achei que é dura. Eu achei que a igreja vai se levantar contra mim. Eu achei que o povo não vai gostar. Eu achei que o povo vai ficar rebelde. O que eu vou fazer? Não vou pregar, não. Vou pedir outra, vou esquecer.
Deus vai pedir contas, porque se Ele entregou uma mensagem para você, é porque tem pessoas que precisam ouvir aquela palavra, pessoas que precisam ser avivadas por essa palavra. E eu, particularmente, já gostei muito de muitas palavras que eu ouvi pessoas pregando, não diretamente para mim, mas para a igreja, e que tinham coisas muito duras e que eu vi que eu precisava mudar na minha vida, porque ali, às vezes, a gente tá cego. No nosso processo de libertação, a gente começa a seguir Jesus cego, a gente não sabe o que é certo e o que é errado, mas está tudo na palavra revelado. Eu sei, mas quando a gente começa a caminhar, a gente não enxerga, a gente fica, meu Deus, eu quero acertar, mas eu não sei o que é certo e o que é errado, a gente fica que nem cego, a verdade é essa. Então, aos poucos, essa cegueira vai indo embora. Então, é por isso que às vezes a gente precisa vir com essas palavras, porque Deus quer falar, quer alimentar a alma de alguém que está clamando, Deus me responde, Deus, o que eu faço? Então, tem horas que Deus ele precisa realmente falar com a igreja. Por isso que nós não podemos mudar o alimento, tem que ser aquilo que Deus mandar, entendeu? A falta do alimento espiritual em uma igreja é um problema muito grande, causa um problema muito grande. Faz com que a igreja se, em primeiro lugar, desuna, contenda uns com os outros, esfrie e em seguida se desvie aos poucos. Quando você vê uma igreja que muita gente está se desviando, muitas coisas erradas estão acontecendo, tá tudo uma bagunça, não há união, não há isso, não há aquilo, é porque há um problema. Há um problema, e o problema é o alimento espiritual não está sendo entregue. Porque o alimento que Deus entrega é exatamente para nos corrigir, para nos consolar, para nos exortar, para nos edificar, para nos construir nele, nos fazer como Ele. Então, o alimento espiritual de Deus para nossas vidas é exatamente para isso, para botar tudo no lugar, para nos ajudar a amar, para nos ajudar a perdoar, para nos ajudar a seguir Cristo. O alimento espiritual é exatamente para isso. Por isso que não pode ser adulterado, por isso que não pode ser mudado nem substituído por qualquer outra coisa. Às vezes, fiquei perplexo com o escândalo que aconteceu no meio gospel, fiquei perplexo com o que aconteceu no meio da política, e às vezes a gente quer pegar isso e quer adicionar ali. Em 30 minutos da mensagem, a gente passa 20 minutos falando daquilo. Isso está errado, a gente está adulterando a mensagem de Deus. O principal é isso aqui, não importa o que está acontecendo por aí ao redor do mundo, esse é o principal. Esse aqui tem que ser o centro da palavra de Deus. Posso dar um testemunho, posso citar alguma situação como exemplo? Posso. Mas isso não deve ser o centro da pregação. O centro da pregação é a palavra de Deus, é o alimento que Deus quer entregar. Mas eu sinto que Deus está tocando no meu coração para eu usar um exemplo na minha casa, na minha vida, ou de algum vizinho, da política, ou de alguma circunstância, alguma queda, alguma coisa que aconteceu no meio gospel, alguma coisa. Então eu vou usar isso como um exemplo. Sim, beleza, você pode até usar, mas isso está se tornando o centro da pregação? Isso está se tornando o foco da pregação? Isso daí está tirando a palavra de Deus? Está errado. Não podemos ser assim. Então, mas há uns tempos atrás, igreja tal, tantas pessoas caíram, tantas pessoas falharam, tantas pessoas desviaram, tantas pessoas não sei o quê. E você se orgulha disso? É sério? É sério que agora a gente se orgulha de quem cai, a gente se orgulha de quem erra, a gente se orgulha... Não, jamais. É motivo de choro para nós, é motivo da gente clamar a Deus, é motivo da gente ficar triste, se perguntar onde a gente errou, é motivo da gente ver no que podemos melhorar. Porque a gente olha para os outros, mas a gente também. Você acha que a gente, porque permaneceu, a gente também é perfeito? Todo mundo erra, a diferença é que tem os que escolhem permanecer no erro, mas outros escolhem recomeçar, acertar, mudar. E é isso que Deus pede de nós, que a gente recomece. Então, mas uns tempos atrás, aqui nessa igreja, muita gente caiu, desviou, falhou. Nós não devemos nos orgulhar disso. Agora, nós devemos fazer o quê? Nós devemos buscar fazer algo diferente para que isso não retorne a acontecer. Por exemplo, dessa vez, convide Jesus. Convide Jesus todos os dias, todos os cultos. Pregue a verdade. Entregue o alimento que Deus quer te entregar. Feche as brechas. Isabel, mas nem eu sei qual é o alimento que Deus quer entregar. Então, você precisa saber, nós precisamos saber, nós precisamos buscar
Ai, Isabel, mas eu acho que a minha liderança caiu porque eu não tô sentindo que realmente isso que você falou eles estão entregando. Eu não tô sentindo que eles estão entregando a palavra. Eu acho que eles estão meio por aí, viajando, entendeu? E tá assim, o alimento tá faltando. Então busque intimidade a Deus. Busque você, pela sua vida, busque aprender, busque estar firmado na rocha, ainda que eles errem, permaneça. E se for preciso, se for realmente preciso, você pode até mudar de congregação. Não aconselho. Não aconselho fazer isso. Eu aconselho que você permaneça ali fazendo a diferença. Porque eu creio que Deus vai usar você de alguma forma, ou através do seu exemplo, ou através de algo que você fale, mas bote Jesus em primeiro lugar. Não deixe que nada roube a sua fé, que nada faça com que você desvie ou que você perca o foco. E nem fique alimentando a sua alma com coisas vãs dessa vida. Busque sempre o alimento espiritual, o alimento de Deus para nossas vidas. A gente não pode ficar só assistindo as pessoas caindo, a igreja esfriando e ficar assim, de braços cruzados, só assistindo. A gente tem que se posicionar de alguma forma. Peça a sabedoria de Deus. Deus, como é que eu vou, de alguma forma, nem que seja um pinguinho ajudar? Como é que eu vou, de alguma forma, despertar? Como é que eu vou falar alguma coisa? Como é que eu vou fazer? Então, você peça orientação a Deus e entrega o que Deus mandar. Entrega o que Deus mandar. Errar, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós falhamos todos os dias. Mas há uma diferença entre errar e permanecer no erro. A escolha é sua. Então é isso, gente. Fica com Deus. Tchau!